Bom dia a todos. Meu nome é Carolina Lacerda, eu represento a diretoria da Ambima, juntamente com a Patrícia Pimenta, que está do meu lado, que é uma gestora da Bram e também é coordenadora do grupo de trabalho, que trabalhou por um bastante árduo tempo neste projeto de padronização de debêntures. A gente gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco e também todos que estão participando via webinar. Esse é um momento bastante importante para a gente. O grupo tem trabalhado com muito esforço, né, nesse projeto. Então, isso não teria sido possível sem a colaboração de todo o grupo de trabalho encabeçado pela Patrícia, também pela parte do grupo técnico da Ambima, encabeçado pela Vivian, Valéria, Enilce, todo mundo que se empenhou bastante com isso. Um grupo de advogados também foi muito perseverante nesse assunto, então a gente agradece especialmente aos escritórios Souza Sescom, Barrier Flash e ao Stock Forbes, que nos ajudaram imensamente nesse projeto. Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia, mas só com uma introdução. Esse é um projeto que vem já de algum tempo, que vai em linha com o planejamento estratégico da Ambima, de desenvolvimento e aprimoramento do mercado de capitais, com foco em renda fixa. É uma necessidade que o mercado estava vindo. A gente acredita que isso vai ajudar muito na questão de transparência, na agilidade, no aumento de liquidez desse produto. Então, é um projeto muito importante para nós. Obviamente, como vocês sabem, esse é um projeto, a documentação já está no site da Ambima, e a gente vai passar pelos principais detalhes ao longo de uma apresentação, mas esse é um projeto que vai estar sempre em aprimoramento. Quer dizer, a gente está lançando hoje, é um momento importante, mas ele não é mandatório, a gente espera que ele siga, né, o mercado em termos de boas práticas e siga as nossas recomendações. E tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, que a gente já está sentindo, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso para as debêntures corporativas, a gente já está vendo uma necessidade, talvez, ou um desejo de que isso seja feito para projetos também. O BNDES já entrou em contato conosco, então já tem um grupo de trabalho avaliando, e potencialmente a gente vai estar trabalhando numa padronização das debêntures de projetos também. Então, eu queria agradecer mais uma vez então a presença de todos. A gente tem uma ficha de avaliação dessa apresentação, que vai estar via webinar ou aqui para quem está presente na sede da Ambima. Gostaria muito que, se vocês pudessem, por favor, depois preencher para a gente, que é muito importante para a gente, para os próximos eventos. Tá bom? Obrigada. Vou passar para a Patrícia, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Pimenta e eu sou responsável pela gestão dos fundos de crédito privado da Bram. Em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer a Ambima pelo convite, por estar participando ao longo desse último ano desse grupo de trabalho, ativamente, assim, em conjunto com vários outros colegas que também estão aqui presentes. E também agradecer a oportunidade de participar hoje aqui desse workshop, porque é um prazer imenso para a gente trazer aqui para o mercado o resultado aí de um trabalho que a gente fez ao longo desse último ano. Bom, por que padronizar, né? Qual é o nosso objetivo? Na verdade, a busca principal é um aumento de transparência para o mercado das escrituras com as quais a gente vai estar lidando, né? E esse aumento de transparência vai fazer com que a mensuração de riscos seja mais fácil e, dessa forma, a precificação desses papéis também seja muito mais fácil. E qual é a consequência disso, né? A gente vai conseguir ter um fomento, um aumento aí de liquidez na negociação desses ativos aí no mercado secundário. Claro que o nosso objetivo aqui, representando a Ambima e os colegas aí, é fortalecer sempre o mercado de capitais e o segmento de renda fixa. E o que a gente está querendo, na verdade, é sempre proporcionar aí benefícios que vão ser diretos não só para os investidores, da qual eu faço parte dessa classe, mas também aí para os emissores. Bom, como é que esse projeto aí vai beneficiar o mercado de capitais? Primeiro, que ele vai trazer mais agilidade
para elaborar e analisar as escrituras. Então, para o investidor, vai ficar mais fácil fazer uma análise e comparar uma escritura, um papel em relação a outro papel. E para os escrituradores e para os bancos e para os emissores também vai ficar mais simples elaborar e negociar essas escrituras. Dessa forma, a gente vai ter uma redução de tempo e de custos para as estruturações e para a distribuição das ofertas e uma facilidade aí na exposição ao mercado e colocação, distribuição desses títulos. Para o investidor, a gente vai ter uma maior facilidade para acessar informações e comparar ativos e prever cláusulas, e a gente vai ter, como consequência, uma melhoria no processo de precificação desses ativos por meio de critérios de cálculos unificados. Eu vou estar explanando aí com um pouquinho mais de detalhamento mais para frente cada um desses pontos. O que já foi feito até então? A Ambima já vem, assim, ao longo do último um ano e meio, conversando individualmente com os agentes do mercado a respeito desse projeto. Isso gerou a criação da formação de um grupo de trabalho no início de setembro de 2014. Esse grupo ele foi bastante diversificado. A gente tinha ali, como vocês podem observar, a participação tanto de bancos, áreas de estruturação de bancos, a gente tinha participação de áreas de distribuição para clientes institucionais, a gente teve distribuidores focados em pessoa física, a gente teve participação de tesouraria atuante no mercado secundário de títulos, a gente teve a participação de investidores, gestores de fundos, também dos agentes fiduciários. A gente teve a participação do CETIP, da BMF Bovespa, e a gente teve a participação aí tanto dos escritórios de advocacia quanto de advogados dos bancos. Então, assim, foi um grupo bastante amplo e as discussões foram muito ricas, porque a gente tinha ali sempre um balanceamento de quais seriam os impactos de cada uma dessas cláusulas para todos os agentes que participam do mercado de capitais, né? Então, foram discussões aí bastante amplas, extensas, e o que nos traz o conforto de que a gente conseguiu, aí, nessa primeira etapa, concluir um trabalho que faça sentido para vários agentes que trabalham no mercado de capitais. Depois de concluir esse processo, a gente fez um projeto inicial dessa escritura, e esse projeto foi apreciado por vários comitês da Ambima. Comitê de Precificação de Ativos, Finanças Corporativas, Comitê de Fundos de Renda Fixa e Multimercado, Assuntos de Tesouraria, Assuntos Jurídicos e o Subcomitê de Agentes Fiduciários. Então, quando a Ambima fez essa apreciação nos seus comitês, a gente teve aí, então, a participação nesse projeto de vários outros agentes do mercado, aqui representados na Ambima, que trouxeram aí suas críticas, suas contribuições. Essas críticas e contribuições foram avaliadas no âmbito do nosso grupo de trabalho, foram aproveitadas aí várias boas sugestões. Então, a gente teve aí um trabalho que foi consolidado numa amplitude maior aí dentro do mercado. E, após essa fase, houve, então, a elaboração do modelo e o guia de orientação para a escritura padronizada e uma audiência restrita desses documentos. Então, houveram já algumas reuniões restritas, aí, por exemplo, com a CVM, com o BNDES, com grandes emissores aí presentes no mercado de capitais, com a ABRAP, com o grupo de renda fixa da BMF Bovespa, enfim, né? Houveram aí várias audiências a respeito desse modelo antes da gente estar aqui trazendo para vocês e fazendo o lançamento na data de hoje. Bom, a padronização é obrigatória? Não, é importante, neste momento, a adesão ao processo de padronização ela é voluntária e ela deve ser estimulada pelas instituições que são associadas à Ambima. Então, na verdade, assim, o que é uma mensagem importante que a gente gostaria de trazer para vocês? A gente não está aqui com a pretensão de mudar o mercado, a gente não está aqui com a pretensão de colocar exigências ou obrigatoriedades que tendem a alterar a demanda de mercado. Então, a gente não vai estar aqui tratando de prazo mínimos de emissões, a gente não vai estar tratando aqui de obrigatoriedade de um certo indexador. Então, questões de mercado, a gente não tem a pretensão de estar alterando. Qual é a nossa pretensão aqui?
é justamente reunir quais são as melhores e boas práticas que o mercado já adota. Então, dentre as escrituras que a gente tem trabalhado, quais são as melhores práticas hoje que o mercado já adota? Então, essa é a nossa pretensão. Vamos fazer um modelo, um guia, em que a gente adote as melhores práticas para o mercado, independente das condições de mercado, né? Então, assim, um modelo, um guia que funcione, que seja fácil, que seja transparente, independente se a gente está num mercado super tranquilo, se a gente está num mercado mais complicado, como a gente está passando hoje. Então, o que acontece na prática em relação a esse guia? A gente está definindo, nesse guia, parâmetros mínimos que, na elaboração das escrituras, tanto para distribuições via instrução CVM 400 quanto 476. Né? E esses parâmetros, eles se referem ao quê? Primeiro, forma de redação e, principalmente, ordenação de cláusulas nas escrituras, a uniformização de cálculos, né, tanto de remuneração do papel quanto prêmios de resgate antecipado, e a consolidação dos aditamentos da escritura original. Isso aqui eu vou comentar um pouco mais à frente, mas eu acho que é um passo importante que esse guia traz, é a obrigatoriedade de consolidação de todos os aditamentos das escrituras. Então, vamos começar. O que é a ordenação de cláusulas? Então, uma proposta bastante simples, mas que ajuda muito o mercado a facilitar o acesso às informações. Então, uma escritura padrão, ela vai ter uma ordenação de cláusulas iguais, adequada, de forma que o investidor, imagina lá, eu estou lá no mercado tentando negociar, alguém está me mostrando um papel no mercado secundário para que eu comprar, daí a taxa que estão me oferecendo é diferente da taxa de emissão, eu preciso avaliar se este papel tem ou não uma cláusula de resgate para o emissor. Então, eu rapidamente consigo saber, se eu sei qual é a ordenação padrão, onde eu encontro essa cláusula. Se a gente está tendo uma discussão, houve uma convocação de uma assembleia, a gente está tendo uma discussão e eu quero entender qual que é o quórum. Rapidamente eu consigo fazer uma consulta e encontrar aonde, na escritura, estão mencionados os quórums de deliberação. Então, assim, na verdade, a ordenação é algo que é bastante simples, mas que ajuda muito, porque todos os envolvidos conseguem acessar as informações de forma muito clara. E traz muita transparência, porque, às vezes, você vê algumas escrituras hoje em dia que são muito confusas, em que numa parte lá menciona-se aquela questão, depois ela volta a ser mencionada num outro momento, mas tem interpretação diferente, e daí começa a entrar numa discussão de interpretação, e o que fica muito complicado para precificar esse papel. Então, a ordenação de cláusula e o investidor saber aonde ele encontra cada um desses assuntos, e eles estão lá claros e objetivos, é algo que traz bastante facilidade na hora de precificar o papel. Resgate antecipado. Então, claro que, para mercado secundário, o ideal era que não houvesse uma cláusula de resgate antecipado, porque este é um tipo de cláusula que acaba impedindo um pouco as negociações do mercado secundário. Mas, se há necessidade de ter a cláusula, é importante que esta cláusula tenha um padrão entre as escrituras, porque hoje, de fato, talvez essa seja uma das cláusulas com menos padrão que a gente encontre nas escrituras, né? Então, qual seria esse padrão? Em primeiro lugar, o resgate antecipado ele não seria permitido a qualquer tempo, como às vezes acontece em algumas escrituras hoje. O resgate antecipado ele vai ter pelo menos um prazo mínimo de carência, que ficou definido entre 18 meses ou 40% do prazo total do papel, o que for maior. Então, se um ativo é muito curto, vale 18 meses. Se a gente está fazendo avaliação de um ativo de mais longo prazo, vale os 40% do prazo, de forma que o investidor, quando ele está fazendo essa avaliação, ele pelo menos tenha alguma segurança, principalmente aí, quando se trata de papéis com prazo um pouco mais longo ou de investidores que têm um passivo aí mais longo, ele tem uma segurança de que ele está fazendo um investimento que vai ter uma certa duration de maturação, tá? Garantida. Além disso, as datas do resgate antecipado elas terão que coincidir com datas de pagamento de juros, com as datas dos eventos dos ativos. Isso facilita muito a precificação. E quando o investidor sabe em que momento da vida do papel ele pode vir a ser resgatado, ele consegue, com facilidade, calcular o preço dessa call.
Quando a gente coloca um resgate a qualquer tempo, ou a partir de certo período, o resgate vale para qualquer dia, o que o investidor vai fazer? Ele, na hora de fazer o cálculo do preço desse papel, ele vai colocar o cenário mais conservador possível. Eu comprei o papel hoje, se ele pode me resgatar a qualquer tempo, eu vou fazer a conta que ele pode me resgatar amanhã. E daí, a taxa desse papel no mercado secundário, o que acontece com os ativos? Quando os ativos vão maturando, ou seja, você vai se aproximando mais do vencimento do papel, ou a duration desse papel vai se diminuindo, você vai ter o preço desse papel, como você tem uma previsibilidade maior e o risco está diminuindo porque ele está ficando mais curto, você deveria ter o benefício de um fechamento de preço no mercado secundário. Mas se você sabe que este papel vai ser resgatado a qualquer tempo por uma taxa, esse papel é impedido de fechar no mercado secundário e de ter negociação, porque eu não vou querer vender um papel curto com uma taxa super alta, prefiro ficar com ele, porque eu não vou ter o ganho de capital ao realizar essa venda, e o investidor que está lá no mercado secundário a buscas de ativo, ele também não vai querer pagar um preço de uma duration super longa por um papel curto. Então, esse tipo de cláusula ele acaba impedindo negociações no mercado secundário. Então, a nossa forma aqui de estar, pelo menos, padronizando quando pode acontecer, em que datas esse resgate pode acontecer, a gente consegue minimizar isso e melhorar um pouco a liquidez desse ativo no mercado secundário, porque eu consigo, com mais facilidade e transparência, calcular o preço dessa call. Também o pagamento de prêmio. Hoje, nas escrituras, a gente vê pagamento de prêmio ao ano, a gente vê pagamento, tem muita presença de pagamento de prêmio flat. A escritura padrão ela deverá estipular a previsão de pagamento de prêmio com cálculo sempre ao ano, base 252, que é o cálculo da própria remuneração do ativo, tá? De forma que você consiga intuitivamente comparar esse pagamento de prêmio. Então, se você tem um pagamento de prêmio ao ano, independente do prazo, você consegue comparar, assim como você tem a própria taxa de remuneração do papel. Você consegue entender, esse papel paga CDI mais 2 e esse paga CDI mais 1,5. A gente quer também trazer essa padronização para o pagamento de prêmio, porque quando a gente fala em tantos por cento flat, você precisa fazer vários cálculos para entender quanto falta ainda a decorrer de prazo desse papel para entender o tamanho desse prêmio, né? Quando a gente fala ao ano 252, é o que a gente está acostumado a trabalhar no mercado. Então, a gente vai estar padronizando na escritura o pagamento de prêmio para exponencial base 252, como já ocorre hoje na taxa de remuneração dos ativos. E, no caso de ativos em IPCA, esse cálculo vai ser exponencial, base 252, sobre a NTNB de duration mais próximo da debênture. Bom, que também já é uma cláusula bastante presente aí, nas debêntures em IPCA. Vai ser vedado o resgate antecipado facultativo parcial. Mas o que significa isso? A empresa não vai poder fazer um resgate parcial? Então, assim, na verdade, não é que ela não vai poder, mas via uma amortização antecipada parcial. Qual a diferença dessas coisas? Quando você faz um resgate antecipado parcial, que era o que vinha acontecendo e que a gente está vedando nessa escritura padrão, você fazia isso via sorteio. Então, o emissor sorteava quais as debêntures que ele iria estar resgatando. Isso é ruim tanto para o emissor quanto para o investidor. Para o emissor, porque ele pode, a partir deste sorteio, passar a ter uma concentração maior da dívida dele com um player de mercado em relação a outros. Então, isso não é saudável para ele. Para o investidor, pior ainda, porque imagina a gente, por exemplo, como administrador, gestor de recursos de terceiros. Você vai explicar para um cliente que o papel do fundo dele foi resgatado, mas do outro fundo não foi. Às vezes o cliente tem uma aplicação num fundo e um outro fundo de mercado e um papel foi resgatado, o outro não foi. Então, assim, você não está colocando uma condição fiduciária para todos os debenturistas. Então, a gente trocando essa cláusula pela amortização parcial, a amortização parcial acontece
o emissor vai pagar, então, antecipadamente, um pedacinho de cada papel. Então, todos os investidores vão ser amortizados de forma justa, cada um com seu pedacinho. Então, só para esclarecer de que o resgate parcial ele acontece, mas ele vai acontecer a partir de uma cláusula que é uma amortização parcial antecipada, que vai ser algo que vai ser mais justo tanto para os emissores quanto para os debenturistas. E, claro, a gente mantém a opção da emissora sempre prever uma cláusula de oferta de resgate antecipado. Isso é bastante saudável, porque ela pode fazer uma proposta de resgate que o investidor tem o direito de aderir ou não a essa proposta. Bom, sobre as cláusulas de vencimento antecipado. Esse guia, ele traz na sua proposta, são definidos e tem mínimos que devem ser contemplados numa escritura. Então, assim, a gente não está aqui estabelecendo todas as cláusulas de vencimento antecipados que podem ser previstas numa escritura. O que a gente está estabelecendo é o que é mínimo para ser uma escritura padrão, de forma que um investidor menos qualificado, um investidor pessoa física, ele possa ter a certeza que, se ele está avaliando um ativo que tem uma escritura padrão, as cláusulas mínimas de proteção para ele estão ali presentes, né? Existem, então, essas cláusulas que a gente está listando nesse guia são as cláusulas que devem estar presentes em qualquer emissão, independente do setor, independente da empresa, independente das condições macroeconômicas, enfim, são cláusulas mínimas de proteção para o investidor. Claro que, para cada uma das debêntures, dos emissores, do setor e até do cenário, a gente vai ter mais cláusulas e não vão estar limitados a este guia. Aqui, na verdade, a gente só está colocando as mínimas que devem aparecer em todas. E o que é bastante importante é que a escritura padrão ela vai ter que ter bem separado o que é uma cláusula de vencimento não automático, e nestas cláusulas o agente fiduciário vai convocar uma assembleia tendo o evento para que os debenturistas avaliem se vão decretar o vencimento antecipado ou não, ou uma cláusula de vencimento automático que não depende de convocação de assembleia. Então, assim, qual que é a grande diferença? Então, vamos dar um exemplo. Se a gente tem uma cláusula padrão de cross-default, eu tenho uma emissão no mercado, existe uma outra emissão do mesmo emissor que trigou alguma coisa que deu o direito de vencimento antecipado. Imagine que seja uma empresa que está com uma condição financeira se deteriorando, a outra emissão venceu antecipadamente, e a gente tem uma cláusula de cross-default em que, se há um vencimento antecipado, a minha também vence automaticamente. Se essa cláusula não aparece como vencimento não automático, você imagine eu, enquanto investidor, você vê o emissor pagando antecipadamente as outras dívidas e a sua lá, o agente fiduciário tem um prazo de não sei quantos dias para convocar a assembleia, daí vai ter a assembleia, não deu quórum, enfim, precisou ser suspensa. Até ali a empresa está consumindo o caixa dela para pagar outras dívidas. Então, existem algumas situações em que o vencimento precisa ser automático, ou seja, aconteceu, trigou aquela cláusula de vencimento antecipado, o agente fiduciário obrigatoriamente tem que encerrar o vencimento antecipado da debênture. Outros casos, por exemplo, uma cláusula em que houve uma alteração de controle do emissor. Em algumas situações, pode ser que melhorou o risco da emissora. Eu já participei, já tive debênture do mercado em que a empresa emissora foi comprada por uma empresa que tem um risco mais baixo. Então, a qualidade de crédito daquele pagador melhorou para mim. Então, assim, para o investidor não haveria a vantagem de ter um vencimento automático neste caso. Neste caso, cabe, sim, a convocação de uma AGD para que os investidores possam avaliar se é benéfico ou não chamar o vencimento antecipado daquela emissão. Então, na verdade, assim, a escritura padrão ela vai ter isso bastante claro. Vai ter um conjunto de cláusulas que o vencimento antecipado é não automático e que o investidor vai se reunir para decidir qual é o melhor caminho, se é o vencimento antecipado ou não da operação, e a gente vai ter cláusulas em que o vencimento é automático, ou seja, o evento aconteceu, o papel venceu automaticamente, e, nesse caso, não cabe a convocação de AGD. Quórum de assembleias. Então, aqui a gente também, nas nossas discussões, a gente já trouxe o que
já é um padrão nas debêntures no geral. Tá? O que a gente está buscando aqui sempre é trazer transparência para o mercado. O quórum mínimo para decretação de vencimento antecipado não automático, que eu comentei do slide anterior, seriam 75% do total das debêntures em circulação. E o quórum mínimo para alteração de características da debênture, então, por exemplo, a gente vai estar alterando fluxo de amortização, prazo final, taxa da debênture, condições de garantia, alterando quórums ou alterando cláusulas de resgate antecipado, qualquer alteração importante na escritura, o quórum é de 90% das debêntures em circulação. Então, isso já é um padrão que a gente tem encontrado hoje nas debêntures que estão no mercado. O mercado já está acostumado com esses quórums, mas é bastante importante a gente trazer transparência para esses quórums, porque, por exemplo, eu já participei de assembleia em que a escritura era tão confusa que o agente fiduciário tinha um entendimento do quórum mínimo, o advogado da emissora tinha outro entendimento, os investidores tinham um terceiro entendimento, e daí ficou uma confusão e o pessoal começou a discutir qual seria o quórum para deliberar o quórum. Então, assim, na verdade, assim, o nosso intuito aqui sempre é trazer muita transparência para o investidor. Então, quando ele está fazendo análise de uma debênture, ele já entender em que situações se trigam os eventos e quais são os quórums de deliberação para cada um desses eventos. E hoje o que a gente encontra como padrão seria os 75% para a decretação de vencimento antecipado, de não vencimento antecipado para as cláusulas não automáticas e de 90% para alterações. Importante mencionar que para as debêntures distribuídas aí com foco de pulverização para a pessoa física, tanto as via instrução 400, quanto e principalmente as enquadradas na Lei 12.431, seja 400 ou seja 476, que são as debêntures de infraestrutura, que tem um foco de venda para a pessoa física, que tem a isenção do imposto, esses quórums podem ser flexibilizados. Por quê? Porque o mercado entende a dificuldade de você conseguir um quórum de 75% quando esse papel está pulverizado na mão de pessoa física. E daí, muitas vezes, você imagina um projeto de infraestrutura que é super importante, que tem um prazo super longo, às vezes por uma questão que não é interessante para ninguém, nem para o emissor, nem para o investidor, a que ocorra o vencimento antecipado, você não conseguir deliberar por uma falta de quórum. Então, assim, papéis em que há um esforço grande de pulverização para a pessoa física, esses quórums padrões, eles estão aí com possibilidade de flexibilização. Bom, o que a gente traz aqui de novidade, que eu acho bastante importante chamar a atenção nesse guia? São obrigações adicionais da emissora. A primeira delas é a divulgação das convocações de assembleia em site comum da Anbima. Então, assim, para o investidor que tem um papel, isso acontece recorrentemente dele não ter a informação da assembleia. Então, isso já vai ser super importante, porque o emissor vai ter a obrigação de divulgar para a Anbima, e daí o investidor, com certeza, ele tem a possibilidade de ter a informação. Mas, mais do que isso, quando a gente está negociando no mercado secundário, ou quando a gente é formador de preço e a gente é contribuidor com preços para a Anbima, muitas vezes a gente deixa de contribuir com o preço de um papel porque você não tem aquele papel em estoque, logo você não tem certeza de que você tem a informação de todos os eventos. Então, você deixa de contribuir com o preço por um papel por não ter a transparência de informação de que esteja acontecendo um evento com aquele papel. Quando o emissor tiver a obrigação de enviar a divulgação de convocação da Assembleia, não só para a agente fiduciário, mas também para a Anbima, todos os investidores do mercado, todos os players, inclusive os que negociam no mercado secundário, os que informam o preço para a Anbima, eles vão ter a transparência e vão ter acesso à informação de que está tendo um evento e qual é esse evento para todos os papéis, inclusive os papéis que ele não tem em carteira.
A outra coisa bastante importante é a consolidação das escrituras de emissão após os aditamentos, ou seja, tem uma assembleia e tem alterações nessa escritura. Hoje tem um aditamento desta escritura. Às vezes você vai pesquisar um papel, negociar um papel no mercado secundário, e você vai ter que encontrar lá a escritura inicial. Depois, ao longo da vida do papel, teve, por exemplo, 3 AGDs que houve uma alteração, um aditamento nessa escritura. Daí você vai ter que montar um quebra-cabeça, porque você vai ter que ler a escritura original, depois o aditamento da primeira AGD, o aditamento da segunda, o aditamento da terceira. Muitas vezes, o investidor ali não tem essa competência jurídica, sei que aqui a gente tem bastante colega advogado nos ouvindo, de estar montando esse quebra-cabeça para entender todos os riscos e para poder calcular, fazer a precificação desse papel. Então, hoje, uma das dificuldades que a gente tem para precificar esses papéis, para negociar esses papéis no mercado secundário, é justamente a gente ter que ficar juntando essas informações, ou mesmo correr o risco de estar lidando e estudando uma escritura sem o conhecimento de que houve um aditamento posterior em que houve uma alteração dessas cláusulas. Tá? Então, eu acho que isso é extremamente importante e benéfico, essa obrigação que a gente está trazendo de consolidar os pós-aditamentos na escritura, de forma que você tenha sempre divulgado na Ambima uma escritura única e que seja atualizada. Também haverá a obrigatoriedade de uma inclusão de um aviso, um disclaimer legal na escritura, se o ativo não possuir covenant financeiro. Então, assim, hoje, o nosso guia não está obrigando que a escritura tenha covenants financeiros. O que a gente está obrigando é que seja transparente para o investidor de que não tem, no caso de não ter. Então, se o investidor está fazendo a análise de uma escritura e essa escritura não possui covenants, lá vai estar escrito, olha, esta escritura não possui limitações, covenants financeiros dados à emissora. E daí, claro, cada um dos investidores vai estar, sim, levando isso em consideração na hora de projetar os seus cenários em relação à empresa, sabendo que ela pode estar se alavancando mais e que ela não tem uma limitação para isso. Muitas vezes, isso vai se refletir no preço, sendo mais punitivo. Então, existe a liberdade neste guia de não ter covenants financeiros da escritura, mas, se não houver, vai estar lá de forma transparente, escrito para o investidor de que não existem covenants. E uma autodeclaração de que aquela escritura ela segue o padrão proposto do guia de orientação da Ambima, de forma que o investidor tenha este conforto de saber que o guia de orientação que estabelece os parâmetros mínimos de boas práticas estão presentes naquela escritura que ele está analisando. Sobre critérios de cálculos, a gente trouxe alguns padrões também para esse guia. Um deles é o preço unitário de R$ 1.000, que a gente já vem encontrando aí para as debêntures com esforço de pulverização para pessoa física. Então, a gente traz esse padrão para todas as debêntures. A adoção sempre do padrão de taxas com base em 252 dias úteis exponenciais. Então, aqui a gente não está falando só na taxa de remuneração, mas também nos prêmios a serem pagos em cláusulas de resgate. No caso de papéis em IPCA, a gente está propondo uma padronização das datas de remuneração dos ativos, sempre dia 15, para que eles sejam comparáveis com os títulos públicos. E, quando a gente estiver negociando esse ativo, no meio do caminho, a gente ainda não tem a divulgação do novo IPCA, o uso da projeção da Ambima para índices de preços naquele período. E isso já é algo que é amplamente utilizado no mercado para negociar títulos públicos. Tá? Então, o mercado hoje já se utiliza da projeção da Ambima, quando o IPCA ainda não foi divulgado, para negociar títulos públicos que têm uma liquidez altíssima em relação aos títulos privados. Então, a gente não está trazendo nenhuma novidade, a gente, na verdade, está reforçando uma prática que o mercado já se utiliza, os administradores de fundo também já se utilizam para fazer a marcação de seus papéis. Então, na verdade, a gente só está aqui trazendo uma boa prática de mercado também para o título privado.
E o desincentivo sempre a escalonamento, repactuação de juros, incorporação de juros ao principal, de forma que a gente traga transparência na precificação desses papéis, de que a gente facilite o uso de calculadoras eletrônicas para os títulos privados. A gente sempre abre uma exceção aqui para as debêntures da Lei 12.431 de infraestrutura, no caso de incorporação de juros ao principal, porque, às vezes, isso é necessário, dependendo da característica do projeto, por questão dele cumprir índice de cobertura de juros da dívida. Então, debêntures de projetos, eles ficam excetuados aqui, flexibilizados nessa questão, mas para as debêntures corporativas que são distribuídas a mercado, a gente desincentiva essas práticas de forma a facilitar aí a precificação do papel. Então, qual foi o cronograma atual? Eu comentei com vocês que o nosso grupo de trabalho vem desenvolvendo esse trabalho desde setembro 14. Em agosto, a gente conseguiu a aprovação da diretoria da Ambima. Durante agosto e setembro, a gente fizemos várias apresentações aí para autoridades, emissores, entidades de registro e associações, conforme comentei. Hoje, a gente está fazendo o lançamento oficial aqui do nosso guia de padronização de debêntures, e a gente tem um compromisso daqui para frente de que esse grupo de trabalho seja um grupo permanente, porque a ideia não é lançar um modelo que hoje faça todo sentido, mas que, por algum motivo, com o desenvolvimento do mercado de capitais, em algum momento ele caia em desuso ou passe a não fazer mais sentido. Então, assim, na verdade, este é um trabalho que ele vai se manter vivo e que a gente vai estar se reunindo sempre e aprimorando esse modelo, de forma a estar ali inserindo, alterando, de acordo com como for sendo desenvolvido o mercado de capitais no Brasil, né? Então, aqui é um compromisso nosso de evoluir e continuar com esse trabalho, que ele seja vivo e que ele seja melhorado aí ao longo do tempo. Então, assim, só para a gente concluir, com a padronização das escrituras, a Ambima aqui consolida orientações de boas práticas. Então, o nosso objetivo aqui é justamente trazer para o mercado quais hoje são as boas práticas em escritura. A nossa intenção é ampliar o acesso às informações, tornar as informações na escritura bastante transparentes, isso de forma a facilitar a precificação desses ativos, o que vai ajudar o aumento de liquidez desses títulos aí no mercado secundário. Esse é um processo que vai ser de constante aprimoramento, como eu comentei, para que a gente consiga, ao longo do tempo, incorporar a evolução aí das características das operações no mercado. Muito obrigada, gente, pela atenção. Obrigada, Patrícia. Então, acho que a gente vai abrir para comentários, perguntas. Só lembrando que a gente agradece se vocês puderem, por favor, preencher a pesquisa que vocês receberam aqui presencialmente ou via webinar. Acho que todo mundo gostou, Patrícia. Não teve nenhuma dúvida, nenhum comentário. Está tudo certo. Tem pergunta aqui. A 476 para ser padronizada, sim. Por favor, só para a gente saber o seu nome. Gabriel da... Obrigada. E vou fazer uma pergunta aqui que chegou via webinar. Eu vou encaminhar tanto para a Carol quanto para a Patrícia. O Flávio de Almeida, da BBTTVM, e ele está perguntando se a Ambima pretende criar algum selo na partida para identificar essas debêntures padronizadas. E, em seguida, ele pergunta também o que pode ser feito para incentivar
os emissores, né, a adotar esse padrão, mesmo aqueles emissores que precisam de estruturas mais customizadas? Você quer comentar sobre o selo? O selo é algo que foi bastante discutido nesse grupo, e a ideia realmente foi manter, pelo menos de princípio, uma adesão voluntária, que eventualmente pode mudar ao longo do tempo, mas eu acho que a ideia realmente é manter uma adesão voluntária. Potencialmente a gente está avaliando. Eu acho que os bancos estruturadores comentaram bastante ao longo desse grupo de trabalho que ter um manual de melhores práticas de uma debênture padrão ajuda muito na negociação com os próprios emissores, porque muitas vezes fica difícil justificar de que aquela cláusula é importante, ou que aquilo é um padrão de mercado, ou que o investidor vai olhar com bons olhos. Então, assim, os bancos que participaram aí do grupo de trabalho salientaram que vai ajudar muito nesse processo de negociação com os emissores, apresentar, não, este é um padrão que é amplamente aceito aí pelo mercado, e isso ajuda na Constituição. E sobre escrituras muito customizadas, o que eu tentei chamar a atenção e comentar aqui, que a gente, na verdade, está estabelecendo parâmetros mínimos, né? A gente não está estabelecendo parâmetros máximos. Então, se a debênture, com certeza, inclusive, hoje, num cenário macroeconômico mais incerto, o investidor cada vez mais vai estar exigindo um padrão de escritura muito mais robusta do que o que a gente está estabelecendo aqui como parâmetro mínimo. Então, assim, o projeto não vai se inibir ao uso porque a escritura precisa ser mais customizada. Na verdade, a gente está estabelecendo que é o mínimo, e, tendo o mínimo, ela está sendo considerada como uma escritura padrão, mas ela pode, sim, ser ampliada, ser customizada, enfim, isso não impede. O nosso objetivo foi justamente trazer o que é o mínimo de boas práticas que o mercado hoje já adota. A gente não está fazendo aqui nenhuma grande inovação, fora as questões de consolidação aí de escritura e de informação de eventos, que eu acho que são novidades que vão ajudar muito para o mercado, no mercado, principalmente na liquidez no mercado secundário. Olá, bom dia. Sou Fabiana da CPFL. Eu só gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre a flexibilização do quórum para as debêntures de infraestrutura e para a CVM 400. Vai haver algum mínimo ou não? Isso será definido só entre emissor e investidor? Nesse momento, a gente não está estabelecendo isso, até como a Carolina comentou no início, a gente vai estar aí desenvolvendo um trabalho um pouco mais focado em debêntures de infraestrutura, né, que vai ser o próximo passo. Então, neste momento, não está sendo estabelecido um mínimo, e vai ficar, neste momento, entre emissor e banco estruturador, estes parâmetros, mas ele não deixa de ser considerado uma debênture padrão por não estar cumprindo esse quórum mais rígido no caso de uma debênture pulverizada. Mas a gente se compromete a, num segundo passo, estar desenvolvendo esse trabalho. A gente teve uma... Vou intercalar uma pergunta do webinar com a pergunta daqui. A gente também teve uma pergunta do Marcelo, na BMF Bovespa, que era nessa mesma linha, né? Então, acho que a pergunta dele está respondida sobre quórum mínimo, se a gente está colocando algum quórum mínimo para essas debêntures que a gente flexibilizou. Então, a resposta da Patrícia já o respondeu também. A gente está tendo aqui... Ele também fez uma segunda... Desculpa, o Marcelo de Farias, da BBTTVM, está parabenizando pelo trabalho e faz uma pergunta sobre covenants financeiros, que ele disse que, ultimamente, tem notado que, em algumas escrituras, os covenants ajustados, e esses ajustes não são facilmente apuráveis, né, através de demonstração financeira, enfim. Então, se a gente pretende fazer alguma questão em relação à padronização desses ajustes, acho que a gente já conversou sobre isso. Essa questão do Marcelo também foi bastante discutida no nosso grupo de trabalho, né? E, inicialmente, a nossa intenção hoje é de pelo menos estabelecer que haja a presença, ou se não houver covenants financeiros, que isso fique claro na escritura de forma transparente, de que a emissora não tem
deveres a cumprir a respeito de limitações aí financeiras de alavancagem, para que isso fique transparente para o investidor, mas eu acho que este também é um item que a gente vai estar numa segunda etapa aí, desenvolvendo e trabalhando, e isso foi importante a gente dizer que aqui o nosso pontapé inicial, que parece simples, mas que já veio de um ano aí de discussão com o mercado de trabalho, foi trazer cláusulas mínimas aí de transparência e de boas práticas para o mercado, mas que a gente vai manter esse trabalho vivo, e numa segunda etapa, sim, essa é uma questão recorrente aí, que eu sou solidária ao Marcelo enquanto investidora, a gente sofre bastante com estes covenants e com ajustes de EBITDA aí nas escrituras, e com certeza vai ser uma briga nossa aí para estar desenvolvendo ao longo do tempo. Olá, Ricardo do Lefosse. A Anbima vai incluir em algum código de oferta pública alguma obrigação dos coordenadores ou das instituições intermediárias de recomendar aos emissores a utilização das debêntures padronizadas? Assim como acontece com o formador de mercado, em que os próprios coordenadores incluem isso no contrato de distribuição? Não, acho que em princípio não, Ricardo. Não é o objetivo, realmente é uma adesão voluntária nesse momento. Okay, obrigado. E a gente tem uma pergunta aqui, eu acho que eu vou compartilhar essa pergunta também com o pessoal da CETIP. E é o seguinte, a gente teria como colocar um código específico para melhor identificação na negociação. Essa pergunta veio do Fabrício de Oliveira, do BNP Paribas. É uma letra no ticker, por exemplo, se isso foi tratado com a CETIP. Então, eu vou responder uma parte pela Anbima, né, que a gente vai criar uma página, uma área no nosso portal, em que a gente pretende dar visibilidade à documentação desses ativos, mas a gente também tem conversado com a CETIP sobre isso. Não, a princípio a gente não pensou em fazer nada diferente no ticket, até porque isso é padronizado dentro das casas, né, a codificação do ativo. O que a gente pode fazer, a gente tem dentro de cada característica, a gente tem uma tela onde a gente pode informar coisas adicionais. Então, a gente pode começar a colocar textos que vai direcionar aquela operação para ser uma operação padronizada. Acho que isso também ajuda, porque está dentro da própria característica do instrumento financeiro. Oi, é Mariana Rizzo, do JP Morgan. Na verdade, não é uma pergunta, é só talvez um comentário, um ponto para ser explorado também aí na continuação do GT, mas acho que, primeiro, parabenizando a iniciativa, acho que realmente é benéfico para todas as partes no processo de emissão. E aí, um ponto, ainda que não mandatório, seja agora ou no momento posterior, mas um ponto que seria vantajoso, na minha opinião, seria considerar um benefício para as partes, por exemplo, na questão de prazo com o CVM, considerar um registro automático para uma debênture padronizada nesses termos, pensar em alguma proposta com o regulador que traga um incentivo concreto, digamos assim, para as partes envolvidas. Só uma sugestão para a gente pensar no futuro. Obrigada. Acho que Eu tenho aqui mais uma pergunta, também um comentário, do Edevaldo Silva, da Fundação Libertas de Seguridade Social, lá de Belo Horizonte, que também está parabenizando o grupo pelo trabalho, e está perguntando se haverá um esforço para que os emissores adotem processos de governança para disseminar os eventos que afetam a vida dos papéis. Acho que aqui a gente está falando das convocações, dos resultados das assembleias. Então, acho que... Se o evento tiver sido previsto na escritura, haverá, sim, a obrigatoriedade, né? Assim, hoje, o projeto se limita à escritura, né? Aos direitos que se tem na escritura. Então, se o evento da empresa, do emissor, impactar ou estiver previsto em alguma cláusula da escritura, sim, essa convocação vai ter que ser informada à Anbima. Estará disponível para todos.
encerrar? Pode. Tá bom. Então, mais uma vez, muito obrigada e contamos com o apoio de vocês para esse projeto ser ainda mais bem-sucedido. Muito obrigada.